Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou a Caroline Povoleri e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Valor reajustado do salário mínimo começa a ser pago em fevereiro. Primeiro implante com chip cerebral é realizado nos Estados Unidos. Policial resgata 2 cães em um lago congelado e o vídeo do resgate viraliza. As transferências de recursos e os pagamentos feitos por meio do Pix somaram mais de 17 trilhões de reais no ano passado e bateram um número recorde. O crescimento das transações feitas via Pix foi de 57,8% na mesma comparação com o ano de 2022. De acordo com o Banco Central, as transações foram maiores do que o triplo do volume de 2021. Ao mesmo tempo, o número de relacionamentos bancários ativos subiu e a quantidade de dinheiro em circulação teve recuo. O Banco Central prevê ainda novas funcionalidades para o Pix neste ano, entre elas o Pix automático, que deve começar a operar em outubro. A modalidade vai permitir que o cliente agende previamente pagamentos que ele já sabe que vai precisar fazer às empresas. Outra modalidade prevista do Pix é o chamado Pix Agendado Recorrente, que também será obrigatório a partir do mesmo período de 2024 e vai poder ser usado para mesada, doação e aluguel entre pessoas físicas. O sistema de transferências de recursos em tempo real do BC começou em dezembro de 2020 e já em 2022 se tornou o principal instrumento do mercado, com 29% das transações superando o cartão de crédito. O salário mínimo, com o valor reajustado de R$ 1.412, passou a ser pago nesta semana. A quantia começou a valer em janeiro de 2024, mas só entrou em vigor agora. O novo valor corresponde a um aumento de quase 7% ou R$ 92 a mais, em comparação aos R$ 1.320 válidos até dezembro de 2023. Assim, quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor já recebe o total reajustado no contra-cheque de fevereiro. Neste ano, foi retomada a política de valorização do salário mínimo, que garante um aumento real do salário sempre que a economia crescer. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, estima que 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. A Constituição diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a pelo menos um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado ao menos pela inflação para garantir a manutenção do chamado poder de compra. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O valor também serve de referência para benefícios e serviços. Assim, devem ter valores maiores o abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e outros. E quem tem mais de 60 anos de idade também está ganhando uma nova chance. A Universidade de Brasília realizou um vestibular voltado apenas para o público chamado de mais maduro ou com experiência de vida. Vamos ver. A iniciativa da universidade foi um sucesso. Desde as primeiras horas do dia, diversas pessoas foram até o prédio para realizar a prova. O exame teve início às 8h45 da manhã e teve 5 horas de duração. Ao todo, 3.013 idosos inscritos realizaram a prova para buscar uma das 136 vagas para os 37 cursos diferentes. Entre eles, turismo, matemática, música, engenharias, ciências sociais, ciência da computação e psicologia, que foi o curso mais concorrido. A prova não foi apenas um teste comum, como todo vestibular. Ela foi adaptada com letras maiores. E os candidatos tiveram que fazer uma redação sobre o tema O Direito à Universidade e o Envelhecimento Saudável. De acordo com a UNB, a procura por essas vagas já era grande. E a ideia é que processos seletivos desse tipo continuem sendo realizados.
De acordo com a reitora da universidade, a atividade mostra que as pessoas com mais de 60 anos podem continuar contribuindo para a sociedade, tanto no mercado de trabalho quanto na área acadêmica. Para a Universidade de Brasília, é uma grande alegria nós iniciarmos, já em 2024, o ingresso de pessoas com 60 anos ou mais nos nossos cursos de graduação. Já temos a inclusão de idosos nos cursos de extensão, em várias outras ações e também de pesquisa. E agora, no âmbito da nossa política do envelhecer saudável, nós criamos essa possibilidade que vamos experimentar a partir do primeiro semestre de 2024. A política foi aprovada na Câmara de Direitos Humanos e faz parte de toda uma proposta da nossa gestão de fortalecer cada vez mais os direitos humanos. Estamos com ótimas expectativas. O resultado do exame e a lista dos aprovados será divulgada no dia 29 de fevereiro e as aulas terão início no dia 18 de março, nos 4 campos que a UNB tem no Distrito Federal. Um estudo norte-americano mostrou que tomar doses de multivitamínicos diariamente pode ser fundamental para evitar o Alzheimer. Os remédios melhoram a memória e retardam em até 2 anos o envelhecimento cognitivo entre os idosos. O estudo teve início após a Associação de Alzheimer dizer que no ano de 2060, de cada 4 americanos, quase um estará numa faixa etária com risco elevado de declínio cognitivo e doença de Alzheimer. Assim, os cientistas quiseram buscar alternativas para ajudar a preservar a função cognitiva antes do início dos sintomas. Um estudo mais completo, chamado de Estudo de Suplementos de Cacau e Resultados Multivitamínicos, foi que deu os resultados mais completos. Ele foi realizado em grande escala e testou rigorosamente o extrato de cacau e suplementos multivitamínicos. O último relatório publicado recentemente trouxe resultados satisfatórios e confirmaram os benefícios consistentes e estatisticamente significativos de um multivitamínico diário, tanto para a memória como para a cognição global. A pesquisa analisou avaliações cognitivas detalhadas e presenciais de 573 participantes. Eles observaram um benefício modesto do multivitamínico em comparação com placebo na cognição global ao longo de 2 anos. Houve um benefício estatisticamente significativo da suplementação multivitamínica para alteração na memória episódica, mas não na função da atenção. A equipe também conduziu uma análise baseada em 3 estudos separados, com participantes sobrepostos ao tratamento, que mostrou fortes evidências de benefícios tanto para a cognição global quanto para a memória. Os autores do estudo acreditam que o multivitamínico diário retardou o envelhecimento cognitivo global, no equivalente a 2 anos em comparação com o placebo. Apesar dos estudos, médicos afirmam que os compostos orgânicos não fazem diferença positiva para pessoas que não têm a falta deles. De acordo com especialistas, as evidências ainda não são suficientes para que os médicos prescrevam um suplemento com o objetivo de melhorar a memória. E por falar em saúde, desta vez aqui no Brasil, os casos confirmados da dengue são quase 5 vezes maiores do que o mesmo período do ano passado. A vacinação contra a doença deve começar em fevereiro para crianças e adolescentes. O problema é que quem contrai a doença tem risco de ficar com sérias sequelas. Foram dias de sofrimento para o Ricardo, que em apenas um dia viu os sintomas de dengue aparecerem e precisou ir para o hospital. Eu fui trabalhar normalmente, na parte da manhã. Aí no período da tarde comecei a sentir fraqueza, fiquei debilitado. E à noite já começou a dar calafrios, né? Começou a suar. E no dia seguinte fui procurar um hospital, atendimento médico, onde foi constatado que minhas plaquetas estavam baixas, menos de 150. O médico mandou retornar para casa e se hidratar bastante, que podia ser uma possível dengue que estava vindo. A dengue chegou para o Ricardo em um dos piores momentos, junto com a pandemia da Covid-19. E o medo falava mais alto. Então, durante a internação de 7 dias, né, estava tendo logo que teve o surto da pandemia Covid-19, e eu estava dividindo leito com outra pessoa, né? E devido a essas plaquetas baixas, ali foi muito tenso, né? O psicológico abalou muito, né?
Teve um momento que pensei que não ia conseguir vencer essa batalha com a dengue. Após os dias de internação, Ricardo não ficou livre da dengue, ou do que ela deixou. Ele teve sequelas. Ferritina, que é do fígado, segundo os médicos é a 300, e a minha, no máximo 300, e a minha foi para 1.200. E eu tive que tomar medicação, controlar essa ferritina, que ela foi baixando aos poucos. Até hoje eu monitoro ela. Teve sequelas no rim também, que eu já tinha problema de cálculo renal e foi se agravando também, criou-se um cisto também. E agora é monitorar, né, a saúde. A médica infectologista explica sobre as complicações que a dengue pode trazer, principalmente a quem já teve a doença. As complicações, elas são um pouco mais frequentes do que as sequelas. Então, como o vírus do dengue tem atração pelo músculo, por fígado, por sistema nervoso central, então a gente pode ter complicação. A dor no corpo é comum, mas a rabdomiólise, que é a destruição do músculo, ela é uma complicação. A dor de cabeça é comum, mas a meningoencefalite, a infecção das meninges e do cérebro propriamente dito, é uma complicação grave, né? E outra complicação neurológica que existe é a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, quando a pessoa vai perdendo a força dos membros inferiores e essa alteração dos nervos é ascendente, ela vai subindo, ela pode causar até paralisia respiratória se ela não for tratada a tempo, né? E daí podem vir sequelas. Então, se eu tive uma complicação neurológica, eu posso durar muito tempo, demorar bastante tempo para eu conseguir recuperar o movimento das pernas. Ou se eu cheguei ao ponto de ter acometimento do diafragma, que é o músculo abaixo do pulmão, eu posso ter que fazer fisioterapia respiratória por muito tempo. Então, essas são sequelas, né? Quanto ao fígado, uma complicação até comum é a alteração do tipo hepatite por dengue. A incidência de dengue está cada vez maior em cidades de Mato Grosso do Sul. Na capital, mutirões estão sendo realizados em alguns bairros, a fim de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e de outras doenças. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Campo Grande, foram confirmados até o dia 23 de janeiro 375 casos de dengue aqui na capital. Em janeiro do ano passado, foram mais de 1.200. A diferença entre um período de um ano para o outro é grande, mas os especialistas não descartam a possibilidade de uma epidemia de dengue neste ano. Evitar água parada. Então, isso é uma medida que todas as pessoas podem tomar todos os dias da sua vida, cuidar do quintal de casa, cuidar dentro de casa, ralos, banheiros que não são frequentemente usados, piscinas. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Aí depois vem as medidas de proteção individual, que seria você usar repelente, usar roupas que cubram mais o corpo, né? Cuidar bem das crianças pequenas que vão para a escola, com roupinha mais comprida. Aí vem também vacina, né? Que a gente, tendo a disponibilidade, a gente pode usar. E aqui no Mato Grosso do Sul, crianças de 10 até 14 anos vão ser privilegiadas com essa vacina. Então, é recomendável que todas as pessoas nessa faixa etária sejam vacinadas, porque essa faixa etária é a que tem maior número de internações. A vacinação da dengue em todo o país começou por Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul. E a partir de fevereiro, outros 521 municípios do país devem receber o imunizante, que tem como público-alvo inicial crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Enquanto a vacina não chega para todos, fica o recado do Ricardo. As pessoas não levam a sério, mas depois que quando pega a dengue, ela é cruel e pode ser até fatal. Um novo tipo de estrela que permanece silenciosa durante longos períodos de tempo antes de exalar uma nuvem de fumaça acabou de ser detectada pelos cientistas. Apelidada de Velhas Fumantes, ela está localizada no coração da Via Láctea. São gigantes vermelhas, astro que no final de sua vida adquire este tamanho e uma baixa temperatura superficial. Por sua cor pálida e avermelhada, às vezes não é possível vê-las. A equipe internacional de cientistas da Royal Astronomical Society
por trás desta descoberta estava buscando por estrelas no final de suas vidas, ao longo de 10 anos de pesquisa, nos quais foram analisadas centenas de milhões de estrelas utilizando o telescópio Vista localizado no Chile. Buscavam por estrelas recém-nascidas chamadas protoestrelas, que são propensas a erupções frequentes e exuberantes. A investigação detectou 32 protoestrelas, o maior número encontrado até agora em apenas um grupo. Entretanto, em segundo plano, encontraram esta agradável surpresa, uma exalação que não havia sido detectada até agora. Segundo o estudo, existem muitos outros elementos pesados, qualquer coisa mais pesada que o hidrogênio e o hélio, nessa região da galáxia, que poderiam criar mais poeira na atmosfera da estrela. Os componentes desse pó permanecem sendo um mistério. Entretanto, se essa teoria estiver correta, então a quantidade de matéria ejetada por estas estrelas poderá desempenhar um papel significativo na forma como os elementos pesados são dispersos por toda a nossa galáxia e para além dela. Os pesquisadores encontraram pelo menos 21 velhas fumantes, porém suspeitam que há muito mais delas. O modo como as cidades cuidam ou deixam de cuidar de suas árvores impacta diretamente na quantidade de quedas que causam acidentes e transtornos à população. O uso de tecnologias como os tomógrafos poderiam mostrar quais são as árvores mais suscetíveis a cair e, assim, diminuir esses episódios. Assim como os humanos e animais, as árvores também envelhecem, ficam doentes e precisam ser examinadas e cuidadas. Um bom diagnóstico permite saber se elas estão ou não saudáveis e se conseguirão aguentar as próximas tempestades e vendavais. Um estudo publicado em 2022 na revista Urban Forest e Urban Green, realizado por pesquisadores da USP e da Unesp, colocou que a cidade de São Paulo, por exemplo, teve 26.616 registros de quedas de árvores entre 2013 e 2021, com maior incidência desses acidentes em regiões com mais prédios e construções, onde as árvores costumam ter área menor nas calçadas e canteiros para se desenvolverem. Para saber o estudo clínico de cada uma, hoje é possível contar com tecnologias que vão das mais simples, de fácil acesso às prefeituras, às mais sofisticadas. Pode-se usar uma espécie de chave de fenda para avaliar se há um apodrecimento mais visível. Por exemplo, uma trena serve para medir o diâmetro do peito do tronco da árvore, enquanto um hipsômetro ajuda a determinar a altura. Com pinças, é possível coletar cupins para avaliar se eles estão se alimentando ou não da madeira. Mas essas ferramentas servem para avaliar problemas mais visíveis e às vezes é preciso um exame mais profundo. É aí que entram o penetrógrafo e o tomógrafo. Esses equipamentos são aliados a softwares de computador e a inteligência artificial, que conseguem calcular o nível de deterioração e que velocidade de vento poderia derrubar essa árvore. Mas, se for preciso ter mais informações sobre o estudo do tronco, o tomógrafo é a solução. Sensores desses equipamentos são colocados no tronco da árvore e ligados a um computador. Quando o biólogo bate com um martelo eletrônico sobre esses sensores, eles medem a velocidade do som e enviam para o software, que faz um mapa de cores que demonstra as altas e baixas velocidades. Quanto mais alta a velocidade, mais saudável a árvore está. O programa desenvolvido pelo IPT conta com uma inteligência artificial que calcula a porcentagem de danos e avalia o risco da ruptura da árvore. Na prática, poucas árvores são analisadas com tomógrafos e penetógrafos. Isso porque os equipamentos custam caro. O primeiro custa em média R$150 mil e o segundo gira em torno de R$70 a R$100 mil. Cada análise com um tomógrafo dura em média 30 a 40 minutos e precisa ser feito árvore por árvore.
A cada hora, em média, 8 pessoas foram picadas por cobras, escorpiões e lagartas em todo o estado de São Paulo no ano passado. Mas um mapa interativo lançado pelo governo pode diminuir esse número ao localizar pontos de atendimento com soroterapia para as vítimas. A ferramenta online, lançada pelo governo de São Paulo através da Secretaria de Estado da Saúde, foi criada para facilitar a localização e identificação dos 220 pontos de atendimento soroterápico para vítimas de animais peçonhentos, como escorpião, aranha, serpentes e lagartas. O mapa interativo, desenvolvido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, fornece as informações necessárias para as pessoas atacadas buscarem ajudas em serviços de emergências, sobretudo nos períodos de maior incidência, como dias quentes e chuvosos, época em que esse tipo de acidente mais acontece. Em 2023, o estado de São Paulo registrou 70.800 acidentes notificados com animais peçonhentos e 23 óbitos, sendo que 444 acidentes ocorreram na capital. De acordo com os dados oficiais, até o dia 16 de janeiro deste ano, foram registrados 472 casos, sendo 317 envolvendo escorpiões e os demais por animais como aranha marrom, aranha armadeira e serpentes. Além de facilitar a localização dos pontos de distribuição de soro, o novo mapa interativo tem o objetivo de diminuir o tempo entre o acidente e o tratamento, possibilitando que a vítima seja levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e receba o tratamento adequado em um menor espaço de tempo. Mas, além das ações do governo, é importante que a população também se cuide. Para prevenir os acidentes com esses animais, é importante usar calçados e luvas nas atividades rurais e de jardinagem, não acumular entulhos e materiais de construção e, no amanhecer e entardecer, evitar a aproximação da vegetação muito próxima ao chão, gramados ou até mesmo jardins, pois é nesse momento que serpentes estão em maior atividade. No caso de uma picada, leve a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, para que possa receber o tratamento adequado em tempo. O primeiro implante com chip cerebral foi realizado nos Estados Unidos pela startup Neuralink do bilionário Elon Musk. O paciente se recupera bem. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a empresa de Elon Musk a realizar seu primeiro teste de implantação em humanos e 4 meses depois, a Neuralink abriu inscrições para voluntários no ano passado. No X, antigo Twitter, o bilionário disse que o primeiro produto da Neuralink se chama telepatia. De acordo com o site da empresa, o estudo vai avaliar a funcionalidade da interface, que permite que as pessoas com tetraplegia ou paralisia dos 4 membros controlem dispositivos com o pensamento. O fóssil de uma nova espécie de anfíbio gigante, mais antigo que os dinossauros, foi encontrado no Rio Grande do Sul. A descoberta é uma alternativa para os estudos dos cientistas. Uma importante descoberta científica aconteceu no Rio Grande do Sul. O crânio de uma nova espécie de anfíbio gigante foi encontrado nas rochas de uma fazenda na cidade de Rosário do Sul. Através do trabalho de pesquisadores do Laboratório de Paleobiologia do campus São Gabriel da Universidade Federal do Pampa, o fóssil foi identificado. O animal, que viveu há aproximadamente 250 milhões de anos, uma época onde o ecossistema da Terra ainda se recuperava de uma extinção em massa, ganhou o nome de Quatiosuchus rosai, quati em referência ao termo tupi para focinho comprido, pois sua cabeça era afilada como a dos crocodilos atuais, e o sobrenome rosai em homenagem ao paleontólogo Átila Stock da Rosa, da Universidade Federal de Santa Maria. O Quatiosuchus faz parte de um grupo de anfíbios gigantes chamado Temnospondyli. Esse animal ele conta uma história bem interessante, porque ele viveu numa terra assolada pela maior extinção em massa da história do planeta.
Então, na verdade, entender o Quatsucus e as faunas associadas nesse momento nos mostra como a vida se recuperou após a extinção em massa. Os anfíbios formam um grupo de animais diversos, frequentemente representado pelos de pequeno porte. No entanto, no início do período Triássico, antes da existência dos primeiros dinossauros, os anfíbios eram os animais dominantes, com tamanhos gigantescos, aparência e hábitos semelhantes aos jacarés e crocodilos atuais. O Quatsucus, então, ele tinha um porte intermediário em relação aos temnospontos da mesma época, mas ainda assim ele era muito grande, né? Ele é muito maior que os anfíbios atuais. E ele, diferente dos outros temnospontos que a gente normalmente vai encontrar nessa época, ele tinha um rosto mais alongado, né? Significa que ele comia peixes, então ele tinha uma certa seletividade na alimentação. O crânio do fóssil foi encontrado em agosto de 2022, passando por um processo meticuloso de limpeza, preparação e estudo nas instalações da Unipampa. Após ser devidamente identificado, foi nomeada a nova espécie. Um fato curioso é que os parentes do Quatsucus são encontrados na Rússia. Esse período, no entanto, é marcado pela existência de um supercontinente. Nesse momento, os continentes eles estavam unidos em uma grande massa de terra chamada Pangeia. E apesar disso, existiam grandes barreiras, como por exemplo cadeias de montanhas, inclusive um grande deserto entre a América do Sul e a Rússia. Então, esse achado aqui no Rio Grande do Sul, desse anfíbio, assim como outras similaridades de outros táxons com os táxons da América do Sul e da Rússia e outros lugares da Ásia, eles nos instigam a novos estudos para entender essas conexões entre a fauna por toda essa região continental que era a Pangeia. O recente estudo, que contou com suporte de financiamento de pesquisa Lehman Brasil, foi divulgado na revista científica especializada The Anatomical Record. Além dos cientistas do Brasil, o trabalho envolveu a colaboração de pesquisadores da Universidade de Princeton e da Universidade de Harvard. Isso é importante não só para contar a história das faunas do passado, mas também por conta do momento atual que a gente está vivendo, né? Que é uma intensa crise ecológica e também uma extinção em massa. Então, às vezes, olhando para o passado, a gente consegue manejar a crise ecológica que a gente está vivendo hoje. O estado de São Paulo começou a emitir a nova carteira de identidade nacional, que substitui o antigo RG e adota um número de identificação único padronizado para todo o território nacional. O CIN utiliza o CPF como o número único e, assim, visa acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as chances de fraude, já que com o antigo RG era possível obter um número diferente em cada estado. O novo modelo possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e também se o documento foi furtado ou extraviado. Além disso, a carteira de identidade tem uma versão digital que fica disponível no aplicativo gov.br. Para solicitar a CIN em São Paulo, é necessário fazer um agendamento gratuito no aplicativo do Poupa Tempo. No dia marcado, é necessário levar algum documento com CPF, certidão de nascimento ou de casamento, sendo original ou cópia simples, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal com os dados idênticos em relação aos da certidão de nascimento e casamento e não ter outra solicitação da CIN em andamento. Vale lembrar também que a primeira via da carteira de identidade nacional é gratuita e a retirada do novo documento está válida desde o dia 11 de janeiro para todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Mas não precisa correr, já que o antigo RG fica válido até 2032. A companhia aérea Gol anunciou que suas empresas entraram com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O feito preocupou clientes que têm passagens compradas com a operadora. Pelo menos nesse primeiro momento, não existem motivos para preocupação. Muito pelo contrário, a empresa garantiu que continuará operando seus voos enquanto reestrutura suas dívidas.
E até o momento ainda não é possível dizer se a crise financeira da Gol irá afetar diretamente os consumidores. Porém, a empresa garantiu que não pretende reduzir a frota malha aérea nem demitir funcionários durante as negociações da recuperação nos Estados Unidos. Além disso, a empresa afirmou que continuará com o pagamento de salários e benefícios aos colaboradores e que o processo não mudará em nada suas atividades rotineiras. O mesmo vale para os negócios com parceiros comerciais e fornecedores, que devem continuar sem pacto. O período de recuperação judicial ocorre justamente para evitar a falência. Ele é considerado um mecanismo jurídico para permitir que uma empresa que tenha viabilidade econômica e enfrenta uma crise de liquidez se reorganize. É consenso entre os especialistas que é improvável que a recuperação judicial cause impactos imediatos para os consumidores. Segundo os advogados, é um procedimento cada vez mais comum e que diversas outras empresas já fizeram sem impactos tão significativos em suas operações. A Gol afirmou que todos os voos estão operando conforme o programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor. Ainda que o pedido de reorganização dos Estados Unidos não pareça indicar qualquer impacto potencial aos consumidores, é importante observar o mercado e as informações prestadas pela Gol ao longo do processo, para entender se a empresa está conseguindo se compor com credores e se o objetivo da recuperação está sendo alcançado ou não. E a partir do dia 1º de abril, o Brasil vai passar a exigir vistos de comissários de bordo, mecânicos e pilotos de avião vindos da Austrália, Canadá e Estados Unidos. A medida pode provocar cancelamento de voos e até apagão aéreo. Em 2019, o governo Bolsonaro suspendeu a exigência de vistos dos 3 países. Eles, por sua vez, mantiveram para os brasileiros que fossem para lá, razão que fez o governo Lula revogar a norma anterior. Em setembro do ano passado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que os países que cobram vistos de brasileiros foram chamados para negociar, mas muitos alegaram que não poderiam abandonar a exigência por conta da legislação. Mas agora o setor questiona o posicionamento, já que o Brasil seria o único país da região a exigir visto de tripulantes, impactando, consequentemente, os visitantes australianos, canadenses e norte-americanos. Vale lembrar que a exigência de visto para tripulantes não existe no Brasil desde 1952, do qual permitia que pilotos, comissários e mecânicos de todas as nacionalidades pudessem entrar e sair do país sem necessidade de apresentar o documento. Agora, as empresas sugerem que a medida pode afetar a logística de voos, já que a maioria dos tripulantes das empresas desses países são nascidos lá, e o mesmo acontece com muitos de empresas do Oriente Médio e da Europa. Sem eles, vários voos teriam de ser cancelados. 60% dos voos entre o Brasil e a América do Norte são operados por empresas estrangeiras. Somente o Canadá chega a 100%. O Ministério do Turismo, responsável pela emissão de vistos, afirmou que a mudança de 10 de janeiro para 10 de abril como data de entrada em vigor do decreto teve como objetivo uma introdução segura para a medida, sem consequências para o setor do turismo. Algumas pessoas apontam instabilidade e demora para a emissão de vistos. Mas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o tempo médio para avaliação completa é de 5 dias. Até o momento, 70% dos vistos solicitados já foram emitidos. Em dezembro, as companhias enviaram carta ao Ministério pedindo resposta formal das autoridades à situação, assim como alertas para o risco de apagão, já que produtos como frutas, remédios e eletrônicos são transportados preferencialmente por aviões. Em resposta, o governo criou um grupo de trabalho para analisar a situação, mas sem prazos definidos para apresentação de resultados. Escrever textos em aplicativos de mensagem foi, durante muito tempo, uma dor de cabeça para os povos indígenas da Amazônia. Mas há mais de um ano, um aplicativo vem facilitando a vida dos nativos da região. Lançado em agosto de 2022, o Linclado disponibiliza um teclado digital adequado para populações indígenas que vivem em áreas remotas da imensa região amazônica.
Historicamente orais, as línguas indígenas do Brasil entraram no mundo escrito quando os colonizadores europeus procuraram transcrever seus idiomas, especialmente para converter os nativos ao cristianismo. Vários séculos depois, os smartphones vendidos no Brasil só permitem escrever mensagens com caracteres latinos, o que representa um problema para muitos dos quase 2 milhões de indígenas do país. Na falta de um teclado adequado, o jeito era basicamente se comunicar por áudio. Porque é um teclado que tem umas letras que não tem nesses teclados normais dos computadores para a escrita da língua do nosso povo, né? Então isso para a gente é muito importante, né? Porque a gente consegue escrever as palavras da nossa língua como elas de fato são. Além da comunicação diária, o aplicativo também permite a tradução de livros e outros textos do português para as línguas locais. O projeto denominado Linkladas foi criado para reunir essas tradutoras e dar a elas a oportunidade de gerar renda extra. Em 1 ano e meio de funcionamento, o Linklado vem ajudando a transformar a realidade dos povos originários do Brasil. O aplicativo já conta com mais de 3 mil downloads. Um policial resgatou 2 cães de um lago congelado em Indiana, nos Estados Unidos. O vídeo da câmera do uniforme do policial mostra o momento desse resgate. Ele vai se aproximando, vê os 2 cães da raça labrador que se apoiam na borda do lago, mas não conseguem sair da água congelante. Por sorte, o policial estava passando no local e conseguiu resgatar os animais com vida. Eles foram levados para um abrigo. Agora, as autoridades esperam que o tutor apareça. O violinista brasileiro Natan Amaral venceu aos 28 anos de idade a 27ª edição do concurso Sphinx em Detroit, nos Estados Unidos, no domingo. O concurso premia jovens negros e latinos, tocadores de cordas clássicas. Os competidores se apresentam para um painel de jurados internacionalmente renomados e recebem orientação de profissionais consagrados em suas áreas. Os finalistas tocam com a Orquestra Sinfônica Sphinx, a única negra e latina com os melhores músicos dos Estados Unidos. Amaral recebeu o prêmio após apresentar o primeiro movimento de concerto de violino de Samuel Coleridge Taylor, em G menor, na final da disputa. O segundo lugar ficou com o violoncelista norte-americano Waylon Oglon, de 29 anos, que levou $20 mil, cerca de R$ 98.100, e o terceiro lugar com a violinista norte-americana Bethany Kelly, de 22 anos, que ganhou $10 mil. Natural do Rio de Janeiro, Natan Amaral começou a aprender violino aos 12 anos em um projeto social que usava a música para tirar as crianças das ruas. Desde então recebeu diversos prêmios, como o Paul Rosek da Universidade de Mozartin de Salzburgo, na Áustria, como melhor aluno de violino, e também foi 2 vezes vencedor do maior prêmio de violino do Brasil, o concurso Eliazar de Carvalho. Pouco menos de 30 dias antes de ganhar o concurso Sphinx, o artista fez um desafio nas redes sociais para mostrar 100 dias de seus treinos. Em uma publicação após vencer a competição, ele disse ainda tentar absorver tudo o que aconteceu. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, é só conferir as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.